bom dia, amigas, amigos, ouvintes da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM. Eu aqui, Paulo Bene, astrólogo na Madrugada Astral, já quero aqui agradecer de antemão todo mundo que esteve na minha palestra no sábado, dia 24, lá em Paranapiacaba, falando sobre astrologia esotérica. Encontrei velhos amigos, fiz novos amigos, reencontrei pessoas queridas, e é sempre muito importante, porque é nesses eventos grandes que a gente acaba reencontrando pessoas que a gente não vê há muito tempo e que de repente a gente tem a oportunidade de fazer novas trocas, saber como está, fora da rede social, que é tão importante, mas dar aquele abraço gostoso. Então, mais uma vez, agradecer você que esteve lá, inclusive pessoas aqui, né, ouvintes da rádio, e que puderam aprender um pouco mais sobre astrologia esotérica. Você quer saber mais? Então me manda um direct aqui no Paulo Bene Astrologia, ou me manda uma mensagem no WhatsApp, código 11 99302 0468. Vai ser um prazer explicar para você, fazer o seu mapa astrológico esotérico, entender melhor sobre a questão dos 7 raios, e aí eu vou detalhar melhor tudo isso para você, tá bom? Vamos sempre continuando aqui, para você que está me acompanhando de casa, do carro, no trabalho, na condução, para você que está acompanhando de repente o programa fora do horário, né? O nosso programa sempre vai aqui em dia, às 6 da manhã, no ar. E então, você que de repente não conseguiu acompanhar, vai lá no YouTube, ou da Madrugada Astral, ou no meu YouTube, e de novo vai acessar o programa, vai poder ter a oportunidade de rever todos os temas. Hoje eu estou trazendo aqui um tema que também vem das perguntas que eu lanço lá durante a semana no Instagram, dos atendimentos que eu vou fazendo com os clientes, que de repente acaba tendo essa oportunidade, que assim, inclusive me veio essa semana. Você se sente que de repente as coisas estão paradas? E principalmente naquelas decisões mais importantes da sua vida. De repente você já até se arrependeu de que podia ter agido, ter tomado atitude em algo, alguma coisa, e aí você perdeu aquela chance? Ou então ao contrário, né? De repente você fica explosivo com facilidade e acaba até reagindo com agressividade mesmo sem querer. Relembra aí os fatos da sua vida, você que está começando agora o dia comigo, como é que isso acontece na sua vida? Eu tenho certeza que sim, alguma dessas 3 atitudes aqui, desses 3 exemplos, você já teve. Tudo isso, quem cuida desses assuntos é o nosso amigo, o nosso planeta Marte, né? O deus da guerra. E principalmente por quê? Porque Marte, no nosso mapa, eu até costumo usar esse exemplo com os clientes, que é o quê? É o planeta que faz a gente tirar o bumbum da cadeira. Principalmente porque é o planeta da ação. Agora, essa ação, de que maneira que eu posso fazer? Paulo, como é que eu posso usar meu Marte da melhor maneira? Paulo, como é que eu descubro onde é que está meu Marte, em que signo, em que casa, né? Que aspecto ele tem? Tudo isso você vai saber hoje aqui comigo, então acompanha que você vai ter mais detalhes. Quando eu falo que Marte é o planeta da ação, da coragem, do impulso ou até da explosão emocional, da raiva, eu estou falando porque ele mostra justamente para onde a gente se direciona na vida, para onde a gente tem uma direção de movimento mesmo, né? De onde as nossas atitudes mais impulsivas estarão. Até porque todo mundo tem Marte no mapa, em alguma posição. Tá? Então, de alguma maneira, a qualidade desse Marte ou vai ter pessoas com o Marte mais intenso e pessoas com o Marte menos intenso. E justamente onde você pode ter confrontos e embates também pode acontecer na posição daquele Marte. Ou até de repente, onde você está tendo esse embate, onde você pode de repente acabar, né, de alguma maneira, explodindo com pessoas, condições, situações. Tudo isso a gente sempre tem que olhar no mapa. Mas, principalmente, ele pode trazer também um pouco da nossa energia vital. Claro que existem outras formas da gente olhar isso, casas astrológicas, mas também o Marte a gente pode perceber um pouco desse tipo de padrão. E não é à toa que ele está realmente associado, né, ao deus da guerra, a Áries para outras culturas, mas principalmente para esse tipo de movimento, porque é um tipo de ação que nos dá força,
ou que a gente, de alguma maneira, quer se proteger, né? Com uma maneira de, estando num embate nos vários desafios da vida. Pode dar um aspecto de violência? Até pode. Pode dar um aspecto de defesa? Claro que também pode. E, principalmente, o jeito com que você reage. O jeito com que você até pode deixar de agir é que está ligado com a posição desse Marte no mapa astral. Até quando eu pensei nesse tema para trazer aqui para você, eu tinha pensado assim, poxa, como é que eu vou explicar para as minhas amigas, para os meus amigos, o interesse deles por esse Marte? Porque nessa semana atendendo os clientes, é interessante, porque tem semanas que às vezes os clientes estão voltados a um certo padrão de perguntas, outros. Essa semana teve esse tipo de padrão, de entender a força, né, a ação, e principalmente essa dualidade entre a ação ou a inação. A dualidade entre a atitude, né, você ter uma ação de atitude ou de agressão. Como é que eu faço para me diferenciar isso? E justamente, claro, né, como a gente sempre traz aqui no programa, como eu trago para vocês, o Marte, a gente vai olhar o tipo do signo que ele está, a roupagem que ele tem. Então, por exemplo, o seu Marte está no signo de Áries? Se ele está no signo de Áries, a gente diz que ele está numa posição de domicílio, né, junto até com outros signos, mas no signo de Áries, ele vai ter um tipo de ação muito rápida, muito direta, muito intensa. E essa ação, muitas vezes, pode ser feita até mesmo antes de pensar. É claro que pra gente, por exemplo, eu estou movimentando, quem está me vendo aqui no vídeo, eu estou movimentando os braços, né, aqui a mão, ou seja, tem um sinal que sai do meu cérebro, passa pelo meu corpo e vai movimentar a mão. Mas a Ariana e o Mariano, a gente brinca que a mão vai primeiro, a ação vai primeiro antes de pensar. É claro que é uma brincadeira, mas é a ação muito direta, porque justamente ele tem esse tipo, é um signo de fogo, um signo cardinal, um signo de movimento, então ele vai dar a ação antes de pensar. E pode até ter uma certa impaciência. Então tem que tomar cuidado aí. Quem tem, todo mundo dos signos, né? Dos 12 signos, mas quem tem o Marte em Áries, vamos tomar cuidado aí, tá bom? É um Marte muito forte. O Marte estando em Capricórnio, por exemplo, né? Vou trazer aqui um outro tipo de exemplo. É uma ação mais estratégica, é uma ação que tem uma determinação, uma meta. É quase como se essa ação viesse com um planejamento. Então eu planejo antes de agir. Claro que, de repente, essa ação planejada antes de agir pode ser um pouco mais rígida, mais passo a passo, pode ter uma certa lentidão, mas porque vislumbra um objetivo, o Marte em Capricórnio. E se o meu Marte estiver em Peixes, Paulo, como que é o padrão? Muito provavelmente você vai agir mais pelo instinto, pela emoção, por aquelas sensações e sentimentos que estão dentro de você. Claro, mas de repente pode acabar acontecendo de se perder nesse excesso de sensibilidade aí, de repente, né, de emoção. Então tem que tomar um certo cuidado também. E o Marte em Libra? Estando em Libra, a pessoa muitas vezes para agir, ela tenta agradar o outro, ela pensa naquela questão mais diplomática, ela de repente pensa em não agredir o outro, né, em não invadir o espaço do outro, agir, mas sem invasão. Só que aí também pode ser que hesite demais, fica ali pensando em como agradar o outro e acaba hesitando por demais, pode perder o timing de certas situações. Então, provavelmente, aí você pode depois me mandar um direct, mandar um WhatsApp para você descobrir o seu Marte, onde está e entender melhor. Porque, por exemplo, quando, como eu falei, o Marte em Áries ou Marte Escorpião é muito forte, é muito profundo, é muito intenso. O Marte em Capricórnio pode dar uma certa lentidão. E assim vai ocorrendo a diferença nos outros signos, tá bom? A questão, então, que eu quero que você pense aí, você que está me acompanhando, é que, por exemplo, como que eu estou agindo na vida? Né? Por exemplo, você que está no carro, você tomou uma fechada agora há pouco, ouça o programa, mas com os olhos atentos aí, né, no que está acontecendo no trânsito. Alguém te deu uma fechada, como é que você reagiu? Você teve uma reação mais explosiva ou uma reação mais diplomática? Você teve uma reação mais emocional ou uma reação mais estratégica?
Depende onde está o Marte no seu signo. Certamente cada um vai reagir de um jeito, de uma forma. E é interessante, até quando tem 2, 3 pessoas no carro, se o motorista é mais intenso, tem um Marte em Áries, por exemplo, ele vai querer brigar com o outro motorista. A pessoa que está do lado tem um Marte em Câncer, vai falar para deixar a briga para lá, né? Até com certo receio do que possa acontecer. A pessoa de trás tem um Marte em Libra, ela vai entender os dois lados. Não, poxa, você também não deu certo, o outro também não deu. Calma, tá tudo bem, sendo de maneira diplomática. Então a gente percebe como as atitudes de cada um é bastante diferente por conta da qualidade do Marte de cada um. E principalmente, se você deseja que as suas atitudes sejam melhores, porque é por meio da atitude que a gente conquista coisas, e isso até falei no programa passado, né? Mercúrio, Vênus e Marte são os planetas que nós chamamos de planetas pessoais. Por quê? Os planetas que a gente usa toda hora, todo dia. Eu estou usando meu Mercúrio aqui para falar com vocês, pensar, né? Eu estou usando aqui a minha Vênus para poder estabelecer esse relacionamento gostoso aqui com vocês, agradável. E estou usando Marte para dar o melhor de mim aqui, tendo atitudes positivas. Onde você quer direcionar suas atitudes? Você tem pensado se as suas atitudes estão sendo boas e de qualidade, de resultado para você atingir os seus sonhos e objetivos? Se sim, maravilhoso. Desejo que continue assim. Pode melhorar. Você não está tendo uma boa atitude? Olha, vem comigo porque você vai compreendendo o Marte e os outros planetas e aí você pode ter uma vida muito mais feliz. Muita gente acha que, de repente, o Marte fala só dessa coisa mais belicosa, mais briguenta, mais impulsiva, mas ela também pode mostrar onde, de repente, você, sabe aquela coisa de travar, de não ter uma determinada atitude? Por exemplo, quando o Marte está no signo de Libra, quando o Marte está no signo de Touro, pode acontecer isso. Pode acontecer também, de repente, quando o Marte está no signo de Câncer. Ah, Paulo, isso quer dizer que se o Marte está ali, não tem jeito? Não, não é isso. É você compreender, né? Sempre lembrando, quem me acompanha aqui nos programas está recebendo um grau de compreensão que outras pessoas não têm. Né? Outras pessoas que não ouviram aqui o programa, não acompanharam pelo YouTube, não estão tendo esse grau de compreensão. E você está tendo. Né? Você que está compartilhando esse vídeo com a esposa, com o esposo, com o companheiro, namorada, filho, amigos, né? Já agradeço de antemão e pode mandar para os inimigos também, não tem problema, mas você está ganhando um grau de compreensão. Porque muitas vezes, se esse Marte ele está do que a gente chama mal aspectado, está numa situação debilitada, a gente pode entender que a pessoa muitas vezes até quer ter atitude, mas não sabe o que quer. Ela não consegue ir, ela não avança. A pessoa muitas vezes, e aí eu gostaria que você pensasse, ou nas suas atitudes ou pessoas próximas, a pessoa às vezes se sabota com o Marte em determinadas posições. É aquela autossabotagem, que é uma das piores coisas que pode fazer. Né? Você ter uma atitude, um sonho, um projeto, uma coisa do cotidiano para fazer, e aí você deixa para lá. Ah, Paulo, tá bom. Então aí eu vejo que o meu Marte está nessa condição, e como é que eu faço então para poder ter saída? É a compreensão do seu mapa. Por meio de outras situações, de outros enredos com os planetas, a gente vai perceber outras saídas para você ter uma vida mais feliz. Sabe aquela pessoa que fica, além ou de se sabotar, fica esperando o momento perfeito? Até eu ouço muito de uma pessoa muito inteligente, muito querida, ela fala assim, é melhor o feito, né? É melhor o feito do que o perfeito. É melhor o feito do que o perfeito. E é verdade, isso está guardado de uma verdade muito grande, muito grande. E por que que a gente pode entender então esse Marte? Justamente para poder ter a forma de ação que eu desejo ter. Nem todo mundo vai ter uma ação rápida, direta, impulsiva. Eu não tenho, né? Eu tenho outro tipo de atitude, mas eu sei que compreendendo onde o meu Marte está, em que signo, em que casa, eu posso direcionar ele da melhor maneira, da maneira que o meu mapa responde bem, da maneira como eu desejo e eu quero, sem se sabotar, sem ficar esperando o melhor momento, sem ficar esperando todas as ajudas e todos os instrumentos, tá bom?
Sempre lembrando que nesse momento eu trago aqui para vocês as previsões astrológicas para o final de semana, dias 31 de maio e 1 de junho. E já quero aqui agradecer também a todo mundo que está testando as previsões, porque é interessante, porque são previsões para os 12 signos e para o final de semana, né? Você que já está acostumado com as previsões do dia a dia, vai lá ver com as pessoas, com os astrólogos, mas eu quero te dar a dica do final de semana, porque no final de semana, muitas das vezes, a gente está mais relaxado, desarmado, e aí as oportunidades da vida que estão ali, ó, rapidinho aparece pra gente. Vamos lá? Arianas e arianos, você se sentirá mais confiante, mais magnético para todas as questões. Então é uma boa hora para cuidar da imagem, iniciar algo novo. Isso é bom para o Ariano, para a Ariana. Falou em começar algo novo, é com eles mesmos. Então vamos lá, Ariana, Ariano, bora cuidar da imagem. Aproveita essa parte magnética se quer um novo relacionamento, ou se já está no relacionamento, aproveita para conquistar mais e mais ainda a pessoa amada, tá bom? Taurinas e taurinos, valorize os seus dons. Sabe que muitas vezes a gente tem dons importantes, bons, e a gente fica olhando para o gramado do outro, da outra, né? Ao invés de valorizar os seus dons, importantíssimo, dons que você já tem e dons que você pode desenvolver. Pense nisso, taurino e taurino. Você pode atrair ganhos de toda a ordem ou resolver questões financeiras com um detalhe. Sabe assim, aquela coisa leve, rápida. Então aproveita esse final de semana para isso, tá bom? Geminianas e geminianos, conversas e encontros serão muito agradáveis. Final de maio, comecinho de junho, né? Já o sol entrou no signo de Gêmeos aí no dia 20, então aproveita essa oportunidade para bons encontros. Um excelente final de semana até para estabelecer aí parcerias e divulgar seus trabalhos, hein? Eu que sou geminiano vou aproveitar a chance de divulgar aí minhas redes sociais, meu trabalho também. Cancerianas e cancerianos, o final de semana maravilhoso para cuidar, sabe do quê? Do corpício, do corpo, da sua máquina, né? Tá no peso ideal? Bacana, que legal. Não tá no peso ideal? Vai lá, aproveita esse momento, né? Se no final de semana fizer um tempo bom, sai para um parque, para um lazer. Não tá? Vai para o ambiente interno, mas aproveita para cuidar do corpo, tá bom? Da rotina, dos hábitos e também aqui, ó, do coração, dos sentimentos. E esses ajustes, com certeza, vão te trazer um maravilhoso bem-estar. Leoninas e leoninos, você pode viver um momento de prazer e conquista, seja já com a pessoa amada, ou se você estiver sozinho, aproveita aí o final de semana para isso, tá bom? Porque o coração tá querendo se abrir aí com mais espontaneidade, com mais liberdade, isso é bem gostoso, tá bom? Vamos lá, virginianas e virginianos, para vocês um clima harmonioso em casa. Então aproveita, né? Já logo de manhã no sábado, né? Para quem gosta, abrir a janela, acender um incenso, uma vela, uma prática espiritual. Convida as pessoas que estão na sua casa para participar disso. Muitas vezes a gente faz as práticas espirituais, filosóficas, meio sozinho. É bom também, é importante. Mas quando a gente convida o outro se sente incluído. Então aproveita essa chance, tá bom? Resolva as questões familiares, que obviamente vai melhorar o ambiente e tudo será mais fácil para você. Librianas e librianos, vocês têm o dom da palavra e as suas palavras esse final de semana, ó, vão estar com o que a gente chama com o mel na boca. Vão encantar, vão seduzir e principalmente, poxa, é gostoso ouvir uma palavra amiga, gostosa, se você pode aconselhar e ajudar alguém. E principalmente, para poder resolver algum conflito aí, com leveza, com uma qualidade gostosa, boa, e atrair até aí boas ideias ou estabelecer convites de toda a ordem, de todo tipo. Escorpianas e escorpianos, chance de ganhos ou de boas decisões com dinheiro. Quando eu falo isso, algumas pessoas perguntam, Paulo, mas é final de semana, eu nem estou trabalhando, como é que eu vou fazer isso com relação ao dinheiro, né? Eu não estou no meu trabalho, eu não estou na minha... Mas você pode pensar em como fazer isso, né? De repente, uma conversa com as pessoas da sua casa, amigos, a vida dá sinais. Eu sempre costumo dizer isso. A vida se comunica com a gente a todo momento. A vida está se comunicando comigo agora, com você que está me acompanhando, me assistindo.
ela vai trazendo sinais. Basta a gente ficar atento. Então, escorpiano, chance de ganhos e de boas decisões com dinheiro. O seu valor pessoal será reconhecido por alguém. Então, atente-se, né? Sagitarianos e sagitarianos, você vai brilhar com grande magnetismo, com vigor, e aí o final de semana está excelente para cuidar de você mesma, de você mesmo, e se lançar com atitude para aquilo que você deseja. Capricornianas e capricornianos, sabe aquele perdão, aquela cura, aquela reconciliação? Agora é a hora, aproveita, porque isso vai trazer um conforto emocional para você e para outra pessoa. Confia no que você sente e aproveita esse momento de reconciliação. Aquarianas e aquarianos, o final de semana está favorecendo alguns encontros, aproveite com amigos, pessoas queridas, projetos em grupo e boas alianças podem surgir de tudo isso, prestando atenção em cada detalhe, tá bom? Piscianas e piscianos, a sua imagem pública, aquilo que você oferece para o mundo, pode se fortalecer ainda mais, principalmente com a chance das pessoas do seu entorno reconhecerem qualidades em você e poder te elogiar na vida social, no trabalho, na sua missão de vida, tá bom? Ótimo final de semana para você. Essas foram as previsões de todos os signos. Continuando aqui com o nosso tema de Marte, é bem interessante porque a qualidade que eu quero que você pense. Paulo, eu não quero mais ter essa atitude agressiva com a vida, com as pessoas, com o mundo. Ótimo, que bacana. Paulo, eu não quero mais ter essa atitude submissa, me auto-sabotando, esperando o melhor momento. Ótimo, maravilhoso. Ah, Paulo, eu já achei meu caminho. Eu sei para onde direcionar o meu Marte, as minhas atitudes, minhas ações. Cara, que bom, isso é muito bom. Mas tudo isso pode melhorar quando você compreende onde está o Marte no seu mapa, fazendo o seu mapa astral, percebendo as suas previsões e, principalmente, quando eu até anotei aqui para não esquecer, né? A astrologia, ela não é um determinismo. Algumas pessoas acreditam nisso. Não é um determinismo. Não é mesmo, não é mesmo. Olha que eu já fiz cursos, já estudei, já fiz muitos e muitos mapas. O meu próprio mapa eu faço. A astrologia, ela não é determinista. Quando você usa aí um guia, um GPS para traçar um caminho de rua, isso é determinista? Não é. É o melhor caminho para você seguir. Você segue ou não, você tem liberdade. A astrologia, da mesma maneira, ela dá sinais para onde você pode perseguir, para onde você pode se mover, para onde você pode se lançar e jogar o seu Marte, por exemplo. Ela é um espelho da sua vida, é um roteiro da vida. E aí você segue justamente se quiser. Quando você entende, né, onde e como age, você pode escolher as coisas com melhor e maior sabedoria. Porque tudo isso vai te trazendo consciência, vai te trazendo essa sabedoria que há milênios vem sendo estudada, e eu só peço que você teste na sua vida. Você deixa, principalmente, de reagir às coisas automáticas. Isso é importantíssimo. Pare de reagir no automático, levar aquela vida da ação e reação apenas. Né? Claro que, como uma boa lei de física, a toda ação tem uma reação. Isso é uma verdade absoluta. Mas você não precisa fazer isso. Você pode, antes de agir, pensar, analisar e oferecer para a tua vida o melhor, justamente a melhor ação. E você começa a viver com uma melhor intenção. Então, mais do que a própria ação, que é a ação construtora, dirigida para a sua meta, você vai ter uma intenção de vida. Você está intencionando a sua vida para uma direção. Você está canalizando a todas as melhores forças para aquele movimento. E justamente isso você vai fazendo com a compreensão, né, do próprio Marte, como nós conversamos aqui hoje, com a compreensão dos outros planetas. E justamente você pode, para quem já vem acompanhando isso, e eu sempre insisto para você, veja os outros programas, né? Vai lá no YouTube, Paulo Bene Astrologia, e você pode acompanhar todo o outro conteúdo para ter uma vida de maior sucesso. Mais uma vez eu quero agradecer a você que participou comigo dessa manhã. Manda esse programa para sua amiga, para o seu amigo, familiar, manda para o inimigo também, não tem problema, porque principalmente eu quero te atender, quero conversar com você. Fale comigo, Paulo Bene Astrologia, ou no WhatsApp, código 11 99302 0468. Repetindo, código 11 99302 0468. Uma ótima e uma linda quinta-feira para você.
Fique bem, que o divino abençoe a sua vida e até mais.